Olá, eu sou Camila e hoje a gente vai seguir a leitura guiada do livro A Jornada da Heroína, capítulo 2, a identificação com o masculino. Então, nesse capítulo, a Maureen vai falar sobre como as mulheres nessa jornada que elas fazem no mundo, né, a jornada da heroína, se identificaram com o masculino, né? No capítulo anterior, a gente falou sobre a perda da identificação com a mãe, né, a rejeição e a separação do feminino. E no capítulo 2 a gente vai falar como ela vai para o mundo, então, a partir dessa rejeição e separação do seu feminino, que é representado pela sua mãe, a heroína vai se identificar com o mundo dos homens, com o mundo masculino. E aqui a Maureen traz uma definição importante para nós, que é uma definição de Jung, onde ele fala sobre as filhas do pai. Por que é importante trazer isso? Porque a heroína é uma filha do pai. Então, a filha do pai, para o Jung, é aquela mulher que é a queridinha do papai ou que teve um pai ausente. Então, é a mulher que se identificou com esse pai, que se identificou com esse masculino e que, ou porque ele era muito protetor, ele era muito presente, ou ela tinha muito amor por ele, ou porque faltou. Então, ela vai para o mundo a partir dessa identificação com seu pai ou buscando pelo pai ausente que ela teve. Então, as filhas do pai somos nós mulheres numa sociedade patriarcal, né? Numa sociedade em que valoriza o masculino. Então, aqui ela fala sobre a nossa cultura, as normas masculinas se tornam o padrão social de liderança, autonomia e sucesso. Então, a menina percebe isso desde cedo, quando está crescendo. Portanto, ela quer se identificar com o glamour, o prestígio, a autoridade, a independência e o dinheiro controlado pelos homens. Muitas mulheres que se apresentam alto desempenho são consideradas filhas do pai porque buscam a aprovação e o poder daquele primeiro exemplo de masculino. Então, essas mulheres filhas do pai, elas vão ter uma atitude depreciativa quanto às mulheres, porque elas reconhecem o valor das coisas a partir desse pai, dessa identificação com o pai, ou dessa ausência desse pai, né? Então, ela vai se guiar no mundo a partir desses princípios masculinos. Então, ela busca a aprovação e aceitação desse pai e mede a sua própria competência, inteligência e o valor em relação a ele e em relação aos outros homens. As mulheres que se sentem aceitas pelo pai têm a confiança de que serão aceitas pelo mundo. Aqui ela está falando das mulheres que têm uma identificação positiva com o pai, né? Mas depois ela vai falar também das mulheres que tiveram pai ausente. Então aqui, algumas mulheres são bem-sucedidas e tentam não apenas imitar o seu pai, como conscientemente se dispõem a não ser igual à sua mãe, que é percebida como dependente, indefesa e crítica, né? Então aqui ela fala sobre todo esse sistema que a gente já veio falando no capítulo anterior, em onde as mulheres são tidas como inferiores, as mães se não se realizaram no mundo, então as mães acabam sendo essas mulheres que demonstram a sua raiva em relação à família, a filha, né, deposita as suas angústias do próprio sistema que não permitiu que ela se realizasse, não permitiu que ela explorasse todos os seus talentos, ela acaba sendo essa mãe agressiva, essa mãe má, né? Então a menina vê o pai indo pra vida, indo conquistar as suas coisas no mundo, e ela acaba idealizando esse pai até por causa da ausência dele, né? Quando o pai tá mais ausente, porque tá no mundo conquistando as coisas, ela acaba idealizando esse pai como um pai muito bom, mesmo que ele não esteja presente para ela, e ela acaba projetando todas as suas frustrações na mãe, que é quem tá ali, né, lidando no dia a dia, mas isso é tudo inconsciente também. Então ela fala também sobre como a gente pode, através de um mito, né, identificar esse arquétipo do filho do pai. E é o mito de Atena, a filha de Zeus. Então aqui ela conta sobre o mito de Atena, que Atena nasceu da cabeça de Zeus e ela nasceu armada para a guerra, brandando um grito de guerra com uma armadura. E ela renegou a sua mãe, né? Ela não conheceu a sua mãe. Então Atena é a própria heroína. Atena é essa mulher que está sempre pronta para a guerra, que já nasceu adulta, não teve tempo para inocência, para a vida de criança e que já nasceu armada para a guerra. É assim que a heroína vai para a vida, como a Atena, né? Então Atena saiu da cabeça de Zeus já como uma mulher crescida, usando uma armadura de ouro brilhante, segurando uma lança afiada em uma das mãos e emitindo um poderoso grito de guerra. Depois desse nascimento dramático, Atena se associou a Zeus e reconheceu como seu único genitor.
A deusa nunca reconheceu sua mãe Metis. Na verdade, Atena parece ignorar que teve uma mãe. E ela foi uma bela deusa guerreira que protegeu seus heróis gregos durante a batalha. Ela era a deusa da sabedoria, das artes, mestre estrategista, diplomata, tecelã e patrona das cidades e civilizações. Então, uma mulher Atena é uma filha do pai, que menospreza a sua mãe e que se identifica com o seu pai. E aqui ela conta uma passagem que eu vou trazer para vocês, que ela fala sobre que o pai dela era incapaz de fazer algo de errado. Ela achava que o pai dela era incapaz de fazer algo errado. Aqui é a heroína que se identifica com um pai maravilhoso, com um pai bom demais, né? Com um pai presente que ela idealizou. Era o amor da minha vida. Eu sentia saudade dele à noite, porque ele raramente voltava para o jantar. No entanto, às vezes eu o via de manhã cedo, antes de ir para a escola. Suas misteriosas idas e vindas, logo de manhã cedo e tarde da noite, lhe davam proporções míticas aos meus olhos juvenis. Ele deveria fazer algo muito bom, um trabalho muito importante, eu pensava. Assim como o trabalho dos deuses. Quando ele estava em casa, eu queria sua atenção, sua aprovação, eu queria que ele conversasse comigo. Eu aparentava inteligência e ouvia. Eu adorava ir com ele à loja de ferramentas e ao depósito de madeiras. Ele era do tipo que não conseguia parar quieto em casa. Sempre estava trabalhando com alguma coisa, de um projeto de marcenaria. Até hoje eu associo o cheiro de madeira ao meu pai. Então aqui ela conta que ela idealizou esse pai, né? O quanto que ela lutava para receber o amor desse pai, mas que certa vez ela sonhou em uma reunião de Al-Nong, uma amiga dela, que é psiquiatra, estava lá, e ela contou sobre um sonho em que ela sentava bem na frente e segurava as mãos quando trabalhava com o grupo, e Peg me dava tanto tempo para falar que outras mulheres começavam a reclamar. E ela dizia, a amiga dela, ela disse que sonhou com o pai dela, e ela disse, a amiga dela, e ela contou para a amiga dela como era o sonho, né, em relação ao pai dela, e a amiga dela, que era psicanalista, respondeu para ela: nossa, deve ter uma enorme tristeza por seu pai não estar presente, por estar tão ocupado trabalhando com o que não podia. E ela conta que ela ficou surpresa com as palavras delas, porque para ela, o pai dela era maravilhoso, ele era um pai, ele era importante, ele fazia coisas do mundo. Ela nunca tinha parado para reconhecer que ela tinha idealizado esse pai e não reconhecia a ausência dele. Que de verdade, para ele conquistar as coisas do mundo, ele se fez muito ausente. E ela jogava toda a ausência e os problemas dela para a mãe, porque ela não foi capaz de perceber que o pai dela estava ausente, na verdade, né? Então, ela ficou surpresa com as palavras dela, surpresa de que por ela ter abordado minha tristeza em relação ao meu pai, porque eu sempre tinha identificado o meu problema com a minha mãe. Eu via ela como uma vilã e queria que meu pai me salvasse, que é um tema recorrente para a heroína. Eu idolatrava o meu pai e o via como salvador, e desempenhava bem o papel de filha bonita e inteligente à espera do príncipe encantado. Mas ele nunca conseguiu me salvar. Eu percebi muitos anos depois que ele havia abandonado a mim e a minha mãe para poder fazer coisas importantes no mundo. Né? Então aqui ela está falando sobre essa questão do pai, idealizar o pai por ele estar distante, né? E quando ela se deu por conta de que existia, na verdade, uma falta grande dentro dela. Só que ela estava enxergando essa idealização, essa força que o pai trazia, e não essa ausência desse pai, né? Ela projetava todas as questões dela com a mãe, mas tinha, na verdade, muita dor em relação ao pai estar ausente, por estar conquistando as coisas no mundo, né? A maioria das mulheres busca por poder e autoridade, ou tornando-se como os homens, ou se tornando querida por eles. A princípio, isso não é algo negativo, porque buscar a validação masculina é uma transição saudável da fusão com a mãe para uma independência em uma sociedade patriarcal. A jovem mulher que se identifica com supostas qualidades paternas positivas, como disciplina, tomada de decisões, determinação, coragem, poder e autovalorização, alcança sucesso no mundo, né? E isso é muito bom para a heroína. Então ela se identifica com esse pai e realmente ela consegue alcançar o sucesso no mundo, né? Depois a gente vai falar sobre porque isso não foi suficiente. Então aqui ela fala também sobre quando a heroína não tem um pai presente, teve um pai ausente, né? A falta de um pai genuíno, envolvimento negativo por parte desse pai, também pode levar ela a supercompensação e perfeccionismo, ou praticamente paralisar o seu desenvolvimento. Então a falta de um pai é tão prejudicial quanto um pai presente que não estava ali também.
Daí ela fala sobre uma passagem da Amazona Blindada, de uma mentora chamada Linda Leonard, que ela fala assim: ao reagir contra o pai negligente, tais mulheres com frequência se identificam com um nível de ego, com funções masculinas ou com as próprias funções paternas. Como o pai não estava lá e não lhe deu aquilo que precisavam, as heroínas consideraram que elas mesmas deveriam fazer isso. Então ela veste uma armadura que as protege positivamente, na medida que a ajuda a se desenvolver profissionalmente e lhe permite ter voz no mundo dos acontecimentos. Contudo, ao protegê-la dos seus próprios sentimentos femininos e do seu lado sensível, a armadura faz com que essas mulheres tendam a se distanciar da própria criatividade, das relações saudáveis com os homens e da espontaneidade e vitalidade de viver o momento presente. Então, essa mulher vai ser vista como bem-sucedida profissionalmente, porém, alguém que é difícil de confiar no âmbito emocional ou relacional. Sua figura masculina interior não é um homem com um bom coração, mas um tirano ganancioso que nunca lhe dá folga. Então aqui ela fala também de um outro, sem citar, mas de um outro conceito de Jung, que é do ânimos, que é a nossa contraparte masculina, né, das mulheres. Então essa mulher que tem um pai ausente, ela tem um ânimos negativo, tirano, que vai passar a incomodar e exigir muito do perfeccionismo dela, exigir muitas coisas, muitas conquistas, né? E essa voz que a gente tem dentro da gente, que tá sempre dizendo que a gente não é boa o suficiente, que a gente precisa fazer mais, que a gente não pode descansar, que a gente não é bonita. Tudo isso que acontece dentro do interior de uma mulher com um masculino ferido, com um feminino ferido, né? Com um masculino desintegrado, com essa filha do pai que teve um pai ausente. É ter um masculino tirando um ânimos que prejudica o desenvolvimento dessa mulher ou até paralisa esse desenvolvimento. E aí ela fala sobre isso, sobre o vício da perfeição, que é essa mulher que é bem sucedida, ela parece ser bem sucedida, mas ela sangra por dentro. E por causa do medo inato da inferioridade feminina, muitas jovens se tornam viciadas na perfeição, mergulhando no excesso de trabalho e exagerando para tentar compensar o fato de se sentirem diferente dos homens. Algumas mulheres têm grande orgulho de aprender a pensar como os homens e a competir com eles e vencê-los em seu próprio jogo. Essas mulheres se tornam heróicas, mas muitas permanecem com aquela sensação de que nunca serão boas o bastante. Então ela fala sobre a heroína ter esse vício de perfeição, de ter que fazer e provar que ela é capaz, mas nunca se sentir boa o suficiente, porque ela mede seu valor e a sua capacidade pelos valores, pelo sucesso no mundo dos homens, né? Que não é exatamente o que nós mulheres somos. Então ela olha para o mundo, ela vê o sucesso no mundo e ela fala: nunca vou ser boa o suficiente, porque isso que eles estão vendendo lá fora eu não tenho. Eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Eu não tenho espaço para minha parte feminina, então nunca vai se sentir completa, né? E aí ela fala sobre também o patriarcado, né? Ela fala que parte da busca da heroína é encontrar o seu trabalho no mundo, que lhe permitirá encontrar sua própria identidade. E é importante para muitas mulheres saber que pode sobreviver sem depender dos pais ou de terceiros para poder expressar seu coração, sua mente, sua alma. Mas eu não afirmo com isso que as qualidades necessárias para o sucesso e realização sejam moldadas apenas pelo masculino, ou que o pai seja o modelo básico dessas qualidades no mundo. Entretanto, é fato que o sistema em que vivemos e trabalhamos é fundamentalmente patriarcal e valoriza mais os homens. Mas isso está mudando. A contínua desvalorização das mulheres no nível exterior afeta como elas se sentem por dentro e como percebem o seu feminino. As mulheres não estão mais dispostas a ser vistas como inferiores, estão buscando uma profunda mudança interior em relação ao patriarcado. E este movimento interior está se refletindo gradualmente nas mudanças das políticas sociais. Então aqui ela fala sobre, a partir dessa identificação com o masculino, dessa jornada da heroína ser heróica, né? A mulher perceber que não está sendo o suficiente e deixar o patriarcado em sobreaviso, em aviso prévio, é o que ela fala aqui. Colocando o patriarcado em aviso prévio. E a partir desse lugar fazendo as mudanças no mundo também, mesmo que sejam lentas e graduais, né? Então esse é um pouco do que ela traz sobre a identificação com o masculino, né? Sobre a filha do pai, sobre o nosso ânimos interno, essa contraparte masculina que a gente tem dentro da gente, que pode ser extremamente negativo. E sobre como a gente opera no mundo a partir dessa identificação com os valores masculinos, dessa identificação com o nosso pai e renegando o nosso feminino.
E no próximo vídeo a gente vai tratar do próximo capítulo, né? O capítulo 3, que é o caminho de provas. Então essa mulher vai pro mundo identificada com o masculino, buscando esse sucesso dos homens que ela idealizou através do pai dela. E ela vai encontrar um caminho de provas, né? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso.